Olá a todos, sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso canal Em Defesa do Evangelho. Fazer uma pergunta aqui para vocês, para abrir aqui o nosso debate. Alguém já se perguntou por que o apóstolo Paulo é muito resistido na comunidade cristã? Por que alguns têm uma certa resistência para reconhecer o apostolado dele? Por quê? Para começar, isso não é novo. Hoje, nos dias de hoje, com o advento da internet, a consolidação das redes sociais, muitas pessoas vêm tentando estigmatizar o apóstolo Paulo. Mas a primeira coisa que eu digo para vocês é o seguinte: eu acho uma covardia, uma desonestidade intelectual sem precedentes. Porque para você criticar alguém, você precisa ser melhor do que aquela pessoa. Se você não estiver no mesmo patamar, não é nem bom que você o critique. Agora, pegando o livro do apóstolo Paulo, as suas cartas, o seu ministério já pronto, redondinho, bonitinho, e fazer uma crítica em cima daquilo que está pronto, que está feito, elaborado, em condições muitas vezes subhumanas, em abismo, em desertos, em naufrágios, em açoites, em cadeias, que foram as condições que Paulo redigiu o seu evangelho, aí fica fácil, né? Por que você não se coloca empaticamente no lugar dele? Mas vamos lá. Isso não é novo. Primeiro porque nós tiveram uma certa desconfiança para receber o apóstolo Paulo como apóstolo, porque ele antes perseguia a igreja de Jesus. Mas havia, antes dessa perseguição de Paulo, que antes era Saulo, uma certa observação para escolher o 12º apóstolo que ocuparia o lugar de Judas, que havia se matado, né? Em Atos, no capítulo 1, no versículo 21 a seguir, o apóstolo Pedro vem fazendo toda uma releitura dos Salmos, que diz: porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja que nela habite, e tome outro seu bispado. Aqui são as falas de Pedro, para introduzir um certo sorteio, para escolher a 12ª pessoa para o apostolado, e ocuparia aquela lacuna deixada lá por Judas Iscariotes. No versículo 21 diz assim: é necessário, pois, dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu entre nós. Então aqui nós temos o primeiro pré-requisito na perspectiva desses apóstolos. Olha, para ser apóstolo, a pessoa tem que ter convivido conosco desde o dia que Jesus entrou e saiu. Desde quando? Começando desde o batismo de João. Ou seja, as pessoas, para serem candidatas ao apostolado, deveriam ser, antes de mais nada, testemunhas oculares desde o início do batismo de Jesus, que abriu caminho para o seu ministério terreno. Então nós temos aqui esse pré-requisito, que mais? Desde o batismo de João e desde o dia em que ele foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Então a pessoa também deveria ter visto Jesus sendo assunto aos céus, e daí também a ressurreição. Para ser apóstolo, então nós teríamos esses pré-requisitos: terem convivido com os apóstolos, Atos 1, versículo 21, ter presenciado Jesus desde o dia que ele entrou e saiu dentre nós. Quem são nós? Os 11 apóstolos, e agora seria a 12ª pessoa, não é? E que este candidato também visse Jesus desde o dia que ele protagonizou o seu batismo, ali com João, que com certeza era um essênio que vivia uma vida de piedade e observação da lei e aguardava o Messias numa perspectiva muito esperançosa. Então, nós temos aqui esses pré-requisitos até que se encontrasse um homem por nome Matias, do qual o sorteio foi feito e ele entrou ali. Daí, algumas pessoas têm desconfiança a respeito do apostolado, de Paulo. Mas como que se deu a revelação de Jesus na vida do então Saulo, o perseguidor da igreja? Ele, no caminho de Damasco, perseguindo a igreja, teve um impacto no caminho de Damasco, certamente montado no cavalo, ele enxergou a luz de Jesus, a sua glória,
ele caiu por terra de forma sem enxergar, né? Ficou cego, e ali nós temos todo um desfecho. Nós temos a pessoa de Ananias, depois orando por ele. Saulo estava em jejum, orando a Deus. Aí então o seu nome se modifica para Paulo, que quer dizer pequeno. Em uma outra coisa, as pessoas dizem assim: de quem que Paulo recebeu o evangelho? O evangelho de Paulo é diferente de todos. Os outros apóstolos viram o verbo encarnado, conforme João diz: vimos, ouvimos e tocamos na palavra da vida. Já o apóstolo Paulo teve uma revelação impactante do Jesus glorificado. E tudo emanou de Jesus para ele, né? Do Jesus ressurreto. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 23, Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então, o remetente da mensagem da Boa Nova para Paulo é Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo, ressurreto. Deixar bem claro isso, né? Que eu recebi do Senhor que também vos ensinei. Que na noite em que o Senhor foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Então o evangelho de Paulo é um evangelho proveniente de Jesus. E aqui nós tivemos um certo contraponto, né? Ele não preencheu aqueles pré-requisitos de Atos, onde nós lemos no capítulo 1. O que mais? Então estou dizendo que Paulo recebeu o evangelho de Jesus, o Jesus ressurreto. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, conforme nós lemos. Agora nós temos aqui em Gálatas, no capítulo 1, no versículo 11, quando Paulo diz assim: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Então o evangelho de Paulo não teve a comunicação de homem nenhum. Ninguém chegou e falou para Paulo: foi assim, foi assado. Foi a própria revelação de Jesus em Paulo. No versículo 12 diz assim: porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então Jesus se revela para Paulo a partir do caminho de Damasco e diz: eu lhe mostrarei o quanto será difícil padecer pelo meu nome. O perseguidor agora é perseguido. Daí Paulo começa o seu apostolado. Alguns discípulos e agora apóstolos tiveram resistências, né, quanto a isso, porque, peraí, deveria estar entre nós desde o dia que Jesus entrou e saiu e foi recebido em cima. Deveria ter presenciado Jesus desde o batismo de João, quando esse o batizou no Jordão. Deveria ser testemunha ocular da sua ressurreição. Tudo esses pré-requisitos Matias preenchia. O apóstolo Paulo não. Por isso alguns críticos começam a dizer que Paulo deveria ser desprezado. Só que não. Isso é uma questão de fé e de interpretação. Porque eu recebi do Senhor, né, que também vos ensinei. Agora eu quero falar sobre 3 visões que Paulo aqui nos passa em 1 Coríntios, no capítulo 11. Ele diz: e havendo dado graça e tal, fazer isto em memória de mim. 1 Coríntios 11, 24. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Então a primeira visão que Paulo nos passa aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 25 a seguir, é uma visão retrospectiva. O que é uma visão retrospectiva? É uma visão que aponta para o passado. O evangelho de Paulo agora vai nos mostrar isso. A gente deve pegar o elemento pão e o vinho, que são símbolos do corpo e do sangue de Jesus, e fazer isso em memória de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia não nos recomenda fazer nada ou trazer à memória qualquer tragédia, qualquer coisa que nos tire a nossa esperança. Em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículo 20, diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, se algo lhe traz esperança, você tem que trazer à memória. Mas se tem alguma tragédia, morte de filho, morte de marido, de irmão, alguma coisa dessa natureza, ou estigma que você sofreu durante a vida, não é para você trazer à memória. Não é para você trazer à memória, porque isso é sofrer 2 vezes.
Mas tem uma tragédia que a gente tem que trazer à memória todos os dias. É a morte do Senhor Jesus. É isso que Paulo está dizendo aqui. Fazer isso em memória de mim. A memória é um processo psicológico onde nós guardamos as nossas lembranças. Isso é memória. E aqui é uma visão retrospectiva. Quando você está no seu carro, na sua moto, você olha para o retrovisor, você enxerga o futuro? Não, você enxerga o passado. Então, todo passado que nos remete a Jesus deve ser muito bem-vindo e revivido. Né? Aí, nós temos depois uma outra visão. Essa foi a visão retrospectiva. Depois nós temos uma visão futurista, apocalíptica. Diz assim, no versículo 26 de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Porque todas as vezes que comeres esse pão e beberes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Então, a nossa esperança através da Santa Ceia é relembrar a morte de Jesus, mas anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Atos, no capítulo 1, nós temos a primeira menção da vinda de Jesus pelos apóstolos e agora pelos anjos. Né? Capítulo 1 de Atos, versículo 11 a seguir, nos diz assim, os quais disseram, ou melhor, versículo 10, estando com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhe disseram, varões galileus, porque estáis olhando para cima? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima, no céu, há de vir, do mesmo modo que viste subir. Então, nós temos aqui a lembrança da Santa Ceia, fazer isto em memória de mim, anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Os anjos estão aqui prometendo que Jesus voltaria. Em João, no capítulo 14, nós temos Jesus prometendo a sua volta também. Vou preparar-vos lugar, e se eu for preparar lugar, virei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, tanto Jesus como os anjos prometem o seu retorno. Fazer isso em memória de mim, anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Agora é uma visão futurista, apocalíptica. Não é? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 51, Paulo diz, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta de Deus, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós os vivos seremos transformados e arrebatados para encontrar com o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Os mortos ressuscitarão primeiro e nós, os vivos, seremos transformados e arrebatados a encontrar com o Senhor nas nuvens. Olha que em Atos, no capítulo 1, eu mostrei que quando ele subia, os anjos vieram, uma nuvem o ocultou e disse, varões, do mesmo modo que ele subiu, há de vir. Então, teremos episódio das nuvens e o Senhor sendo assunto aos céus. Né? Então, nós temos uma visão do Evangelho de Paulo, uma visão retrospectiva, fazer isso em memória de mim, uma visão futurista, anunciando a morte do Senhor até que venha, e agora nós temos a última visão, porque os meus vídeos têm que ser curtos, então não posso demorar muito, senão vocês não vão assistir todos. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27. Portanto, qualquer que comer este pão e beber esse cálice, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Mas veja o versículo 26. Porque todas as vezes que comer esse pão, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Não é? Aí agora ele vai dizer, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Versículo 28. O autoexame é nosso. Então essa visão, eu vou chamar de visão introspectiva. Tudo que é introspecção é para dentro. Então nós temos aqui que fazer uma introspecção. A Santa Ceia, ninguém tem a autoridade de dizer você deve comer e você não deve comer. Isso aí compete a você e a Deus. Pastor nenhum tem poder para dizer que você não deve comer, que você não deve beber o cálice do Senhor, por julgar que você esteja em pecado.
ou mesmo por saber que você esteja em pecado. Essa é uma coisa entre você e Deus. Então aqui nós temos Paulo nos ensinando uma visão introspectiva. Não é? Temos aqui: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e ele aqui está dando uma ordem. E assim coma deste pão e beba desse cálice. O que os pastores fazem hoje? Manda você se examinar e depois diz para você não comer. E ainda te enche de darwinismo social, que é vencer você pelo medo e pela culpa. Então fica aqui com vocês esse vídeo para a sua reflexão. Como que Paulo foi escolhido? O evangelho de Paulo veio através de Jesus e ele não preencheu aqueles pré-requisitos de Atos no capítulo 1, mas Jesus o conferiu autoridade apostólica, porque ali era uma perspectiva humana. Jesus não mandou que eles fizessem assim. Foram eles que assim decidiram e a partir de uma perspectiva disseram, vai ser assim. Bom, eu sou Jeremias, este é o seu canal Em Defesa do Evangelho. Se você curtiu, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no meu canal, acione o sininho para que você seja notificado quando nós ou quando eu fizer novos vídeos. Tá? Um abraço a todos, fiquem com Deus. Amém.